Então, o mundo anda mudando numa velocidade insuportável, muito alta. A gente, quando depara com essa questão toda dessas mudanças uma atrás da outra, a primeira coisa que vem na cara da gente é essa dificuldade de lidar com o novo. Porque o novo traz mudança. As mudanças trazem instabilidade. E a instabilidade traz dentro dela a insegurança. E num cenário de insegurança, é normal que a gente fique preocupado e deixe de correr riscos. Eu não vou inventar moda, cara. Eu vou fazer o que alguém já fez, eu vou seguir o que já está definido, eu vou na garantia, eu não vou inventar moda porque eu posso quebrar a cara. Quando a gente segue esse processo, o que acontece é a morte daquilo que a gente chama de imaginação. E quando a imaginação morre, olha só o que acontece conosco. Primeira coisa, morreu a imaginação, a gente cai na rotina. E eu passo a repetir todo dia aquilo que eu sempre faço. Aliás, dizem que 75% daquilo que você vai fazer hoje é a repetição daquilo que você fez ontem. Então, quando você cai na rotina, é muito fácil ficar preso nela. A consequência disso é que nasce o medo. O medo vem da quebra da rotina. Olha, eu não estou vivendo no melhor dos mundos, não é bem assim que eu queria as coisas diferentes, cara, mas deixa assim, vai. Tá tão acomodado, eu já sei onde as coisas estão, não mexa na minha mesa, não tira as coisas do lugar, não tá bem arrumado, mas pelo menos eu sei onde elas estão. Quando alguém quebra a rotina, eu tenho medo. E a consequência do medo é a paralisação. Eu deixo de correr riscos e fico paralisado, não consigo mais tomar atitude nenhuma. O que vem na sequência é mediocrização. Isso é um círculo vicioso, um círculo ruim, que só faz ampliar na cabeça da gente aquela coisa que a gente tem dentro de nós desde que a gente nasce. E o nome daquilo é medo. Veja só, desde que a gente nasceu, a gente tem medo, e isso vem lá das eras ancestrais, quando a gente era nada mais nada menos do que macacos, né? E quando a gente desceu das árvores, o que aconteceu foi começar a ser perseguido por alguns animais que queriam comer a gente. Então, é normal, desde que a gente nasce com medo. Portanto, todo mundo tem, e ter medo não é uma coisa ruim. Tem algumas regras que a gente pode seguir para transformar o medo em alguma coisa que esteja a seu favor. Primeira coisa, você tem que ver se o teu medo é razoável. Por exemplo, eu tenho medo de voar de avião. É medo razoável ou não é razoável? Bom, basta você fazer um levantamento estatístico para ver quantos aviões caem e você vai descobrir que é muito mais inseguro, é muito mais perigoso caminhar pelas ruas de São Paulo ou então andar de automóvel pela tua cidade do que voar de avião. Logo, ter medo de avião não é uma coisa razoável. E esse é um exercício de usar também a tua lógica. Vem, eu estou me metendo numa fria, isso aqui é mais do que eu posso fazer, eu tenho condições de levar adiante, eu sei o que eu devo fazer ou não sei. Então eu tenho que entender que contexto é esse que eu estou me metendo e se dentro dele eu vou ter condições de encontrar soluções. O outro ponto importante tem a ver com quais são os cenários possíveis. E esse é um exercício que eu devo fazer antes de começar a ficar apavorado ou paralisado pelo medo. Esse exercício prevê que você imagine já antes que a coisa aconteça o que pode acontecer de ruim. Por exemplo, eu tenho medo de pedir um aumento. Mas vamos fazer um exercício, cara. Quais são os cenários possíveis se eu pedir um aumento? Por que eu tenho medo? Eu tenho medo porque se eu pedir um aumento eu vou ser mandado embora? Bom, quantas pessoas pediram aumento e foram mandadas embora antes? Talvez não sejam tantas assim, ou talvez ninguém, né? Segundo cenário possível, eu posso ganhar o aumento. Opa, pedi e ganhei, que legal. Terceiro cenário, eu posso não ganhar o aumento. A pessoa dizer para mim, não, você não merece, não vai ganhar, trabalhe mais. Quer dizer, quando você começa a analisar os cenários possíveis, você descobre que aquele cenário horroroso talvez seja o menos provável de todos. Ou o mais provável é aquele que, olha, não deu, continue trabalhando, mostre que você pode agregar valor, que você assim pode pensar em conseguir um salário, um aumento salarial lá na frente. Dá para ter medo disso? Outro ponto importante. Quais são as consequências possíveis? Eu estou metido numa situação, eu posso quebrar minha cara, e se eu quebrar minha cara, quais são as consequências? Então, vamos voltar àquele exemplo do salário. Além de eu não receber o salário, eu fui mandado embora, e a consequência possível é o quê? Virei um mendigo, estou na rua, moro na rua, perdi minha família, perdi tudo. Vem cá, cara. Fala com as pessoas que você conhece que quebraram a cara de verdade, e veja quantas foram parar na rua da amargura. A maioria absoluta, se não forem todos eles, encontraram alguma saída, passaram um período ruim, então talvez a avaliação do tamanho desse risco seja coisa importante para você entender se vale a pena sentir medo de tomar iniciativa, medo de realizar ou medo de buscar aquilo que você pretende fazer acontecer. E medo é um negócio interessante porque quando você consegue aprender a lidar com ele, ele trabalha a teu favor.
Deve haver algum momento na sua vida que você teve que tomar alguma decisão importante. Você teve que dizer sim ou não, teve que aceitar, teve que abrir mão na hora de comprar alguma coisa cara demais. Então, na hora de você tomar essa decisão importante, teu estômago ficou gelado. E você sente aquilo, cara, eu tô com um frio no estômago e a primeira coisa que vem na cabeça da gente é uma sensação de medo. Sabe por quê? Porque a gente entende que aquele frio no estômago nada mais é do que um aviso que o corpo está dando para nós de que nós estamos indo longe demais. Estou com frio no estômago porque estou indo longe demais. Mas talvez a pergunta aqui seja outra, sabe? Quem já entendeu como é que o medo funciona, usa esse medo no estômago, esse gelo no estômago a seu favor. Eu, por exemplo, eu aprendi o seguinte: toda vez que eu vou tomar uma decisão importante e o meu estômago gela, eu escuto minha mente dizendo para mim o seguinte: bicho, o que você está tentando fazer, hein? Você está tentando escolher alguma coisa que a maioria das pessoas não escolhe? Sim. Você está tentando ir para um lugar que ninguém vai? Sim. Você está tentando ir buscar alguma coisa que está além da tua capacidade? Sim. Você está querendo ser mais do que os outros? Sim, claro que sim. E eu entendo esse gelo no estômago como um sinal de que eu estou saindo da mediocridade. Eu não estou repetindo aquilo que todo mundo faz. Eu não estou simplesmente tomando uma decisão que vai me deixar igual a todo mundo. Eu estou tentando buscar alguma coisa a mais. Portanto, um belo dia, eu compreendi que o gelo no estômago é um excelente sinal. Ele mostra que eu estou para adotar uma solução ou estou para assumir um risco importante, no final do qual, vencido esse risco, me espera uma recompensa muito maior do que aqueles que seguem a média. Isso é usar o medo a seu favor. Por isso que é tão importante entender a diferença entre medo e covardia. É o medo que te obriga, quando você vai atravessar uma rua, você olha para os dois lados para não ser atropelado. Isso é o medo. O medo é bom e ele funciona a nosso favor. Covardia é diferente. A covardia te paralisa. A covardia não é a pessoa que tem simplesmente medo. Ela tem mais que isso. Ela tem tanto medo que esse medo impede que ela se mexa. Impede que ela adote alguma solução. O covarde nem passa pela cabeça dele que o medo pode ser uma coisa boa. E a questão toda é como é que eu trabalho essa diferença entre covardia e medo. Olha, tem duas atitudes possíveis. A primeira delas é você agir sendo reativo, quer dizer, eu só vou reagir àquilo que for colocado na minha frente. Eu espero a coisa acontecer para tentar alguma reação. Eu espero ver se alguém quebrou a cara para depois eu fazer. É importante agir assim, às vezes até sabe? É bom ter um pouco de prudência. Mas aquele que só reage àquilo que é colocado à sua frente está sempre em segundo lugar. Em primeiro lugar vai aparecer alguém que vai além, é o proativo. É aquele que vai atrás, que faz acontecer. Significa que eu vou correr mais riscos do que a média. Eu vou estar lá na frente, é aquela coisa do pioneiro nos filmes americanos, né? O pioneiro era o cara que abria o caminho no meio das terras indígenas e o primeiro a tomar flechada era ele. Ou seja, o risco vai ser sempre maior, mas é o pioneiro que chega primeiro na festa. É o cara que sai atrás e que faz acontecer. Esse é o cara que eu quero ter trabalhando comigo. Eu não quero ter comigo um bando de mocorongo que fica esperando ver o que vai acontecer para então tomar alguma atitude. Na verdade, fica esperando que a coisa quebre para poder dizer depois que a culpa é do chefe. Não quero assim. Eu quero gente comigo que faça acontecer. Aliás, eu quero no meu dia a dia tomar uma dura, eu quero tomar uma reprimenda, eu quero ser censurado por aquilo que eu fiz e não por aquilo que eu deixei de fazer. Portanto, a coragem não é não ter medo. Quem não tem medo é um estúpido, cara. Vai quebrar a cara, vai morrer atropelado. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. E aí eu vou trazer para você, então, a isca intelectual desse nosso programa aqui e vou usar um sujeito interessante. Um dos Rolling Stones. Eu estou usando aqui uma frase do Keith Richards, o guitarrista dos Rolling Stones, que disse assim, ó: se você não tiver medo, acaba pulando pela janela. Você entendeu a mensagem aqui, então, hein? É necessário ter medo, é o medo que te mantém vivo, é o medo que te mantém alerta, é o medo que te ajuda a ficar ligadão, é o medo que te dá energia, que te dá força para você poder sair de uma situação de perigo. Portanto, ter medo é bom. A questão toda é aprender a usar o medo a seu favor. Aqueles que tomam a iniciativa, aqueles que são os proativos, aquele funcionário que é aquele que eu quero trabalhando comigo na minha empresa, é alguém que sabe correr risco, é alguém que aprendeu que o medo pode ser usado a seu favor e se preparou para isso. Bem-vindo a mais esta isca intelectual da Nakata, que está trazendo para você uma série de pequenos insights para você aprender a melhorar um pouco no seu dia a dia.